Olá, irmãos, olá, irmãs, graça e paz a todos. Coisa boa poder estar aqui com vocês nesse momento para compartilhar a palavra do Senhor. Eu queria me apresentar primeiramente. Eu sou o pastor Marcos Amâncio, pastor aqui na cidade de Maceió, em Alagoas, pastor da primeira igreja presbiteriana do Tabuleiro. E eu gostaria aqui, desde já, de deixar registrado o carinho, o abraço fraterno aos irmãos da igreja Peniel, deixar aqui a minha oração para que o Senhor esteja abençoando essa igreja, essa comunidade, que o serviço dos irmãos seja cada vez mais frutífero para a glória do Senhor. Eu tenho esse carinho, mesmo sem ter conhecido os irmãos pessoalmente, e infelizmente fazendo esse primeiro contato de maneira tão longe, virtualmente assim, mas estamos nesse tempo, que acaba nos possibilitando de poder ter esse contato mesmo longe. E, querendo Deus, nós teremos oportunidades de nos conhecer, de ter experiências pessoalmente, para a glória do Senhor. Mas estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor, meditar nela, então é um privilégio. Eu agradeço o convite do nosso amado irmão Rangel, agradeço e peço que o Senhor esteja cada vez mais abençoando vocês. Irmão, gostaria de levá-lo a meditar comigo no segundo livro dos Reis, no Antigo Testamento, segundo Reis, capítulo 19. E nós meditaremos, irmãos, a partir do versículo 14 até o versículo 19. Segundo Reis 19, do 14 até o 19. Meditaremos nesse trecho, mas a título de contexto, para facilitar a nossa compreensão da passagem, eu gostaria de ler a partir do versículo 10 com os irmãos. Ficou claro? Segundo Reis, capítulo 19, vamos ler a partir do versículo 10 para meditar a partir do versículo 14 até o 19. Leia com fé, com alegria e com muita atenção. Assim diz a palavra do Senhor. Assim falareis a Ezequias, rei de Judá. Não te engane o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Assíria. Já tens ouvido o que fizeram os reis da Assíria a todas as terras, como as destruíram totalmente, e crês tu que te livrarias? Porventura os deuses das nações livraram os povos que meus pais destruíram, Gozã, Arã e Rezef, e os filhos de Éden, que estavam em Telassar? Onde está o rei de Amate, e o rei de Arpade, e o rei da cidade de Sefarvaim, de Ena e de Iva? Versículo 14, irmãos. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a. Então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor e orou perante o Senhor, dizendo: Ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor Deus. Até aí, irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Quero convidar você também a orar comigo para que o Senhor nos dê a graça de compreender a sua santa palavra. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso amado Pai, quero te agradecer, Senhor, junto com os meus irmãos, de podermos ter o privilégio de abrir a tua palavra, meditar nela, receber dela o alimento e o encorajamento para as nossas vidas, para as nossas almas e corações.
Nesse momento, Pai, te pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo e nos capacitando nessa tarefa de pregar e de ouvir, de compreender a Tua palavra, Senhor. Que possamos ser alimentados, fortalecidos, Senhor. Possamos amar mais o Senhor, podendo meditar na Tua palavra, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, Deus. Em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Nós acabamos de ler aqui uma oração. Está registrado aqui em 2 Reis, capítulo 19, 14 a 19, uma oração desse homem chamado Ezequias, rei de Judá. E não é difícil de pensar, não é difícil de perceber, os irmãos com certeza concordam comigo, que a oração ocupa um lugar central na vida do cristão. A oração, eu gosto de pensar assim, ela é aquele ato de fé por excelência. Um cristão, ele tem a oportunidade de demonstrar de maneira sincera, sem máscara, sem maquiagem, de maneira muito profunda a sua fé quando ele se coloca na presença do Senhor em oração. A gente pode fazer muitas coisas, a gente pode empreender grandes serviços na igreja, na nossa vida familiar, mas nós devemos entender que é na oração que nós desnudamos a nossa fé, que nós revelamos o que está no nosso coração. E a palavra, ela tem muito a nos dizer sobre a oração. Nós podemos, por exemplo, buscar princípios que são muito interessantes e práticos para nossas vidas de oração. Como nós devemos orar, e aí Jesus, no Sermão do Monte, nos diz, olha, não orem como os hipócritas, que oram para ser visto pelos homens. Não orem como os gentios, como os pagãos, que acreditam que pelo seu muito falar, eles ganham o direito de ser ouvidos pelo Senhor. Não orem como essas pessoas. Entrem no seu quarto, em secreto, em segredo, na humildade diante do Senhor e ora. Nós podemos também buscar princípios sobre quando nós devemos orar, e o apóstolo Paulo é muito taxativo. Orai sem cessar. Temos muitos princípios na Escritura e hoje, irmãos, com base nesse texto, eu gostaria de ressaltar um que provavelmente talvez é o mais fundamental de todos. Porque antes de entender como, com que palavras ou quando orar, devemos entender para quem nós oramos, a quem nós direcionamos as nossas orações. Será que de fato nós estamos dispostos, abertos, com o coração atento, sensível para entender, com base na Escritura Sagrada, a quem nós oramos? Quem é esse Deus que pode e ouve as nossas orações? E aqui, irmãos, nós lemos essa oração maravilhosa do rei Ezequias e eu tomo ela para mim como um grande exemplo. O exemplo de uma oração de alguém que conhecia o Deus a quem ele estava orando. Nós vemos aqui, e por isso eu fiz questão de ler um pouco antes, o contexto do nosso texto aqui, nós vemos que o rei Ezequias estava numa situação de extrema ameaça. Uma tribulação estava aqui instalada de maneira muito clara aqui no texto. O contexto aqui é muito simples até de entender. Nós vemos aqui que o povo de Judá, o reino do sul do povo de Deus, entendendo aqui já que estamos aqui muito avançados na história, o reino do norte já havia, na verdade, sido abolido, sido levado ao exílio pela nação dos assírios. E o que acontece é que esses mesmos assírios estão agora batendo as portas de Jerusalém, a capital do reino de Judá, o reino do sul. E aí Ezequias, esse rei aqui, que é um rei elogiado até pela palavra do Senhor, um rei fiel ao Senhor, um rei temente a Deus, ele recebe essa carta. Essa carta é entregue por mensageiros do rei Senaqueribe, o rei da Assíria. E nós lemos o conteúdo dessa carta e vimos que é um conteúdo provocador. Um conteúdo de alguém que não está disposto a negociar termos de paz,
É um conteúdo de alguém que está realmente querendo amedrontar. Não te engane, você não vai sair dessa situação. Na verdade, o exército da Assíria estava chegando às portas de Jerusalém. Um cerco estava ali se instalando de maneira que, politicamente, militarmente, para o povo de Judá, para o povo de Jerusalém, estava tudo perdido. Afinal, os assírios eram poderosos. Os assírios já tinham vitórias e conquistas para colocar no seu currículo. Basta ler aqui o que está escrito nos versículos 12 e 13 que lemos. Cada nação que foi citada aqui, Gozã, Arã, Rezefe, Telassar, Amate, Arpade, Sefarvaim, Ena, Iva, todas essas cidades, todas essas nações, todos esses povos foram conquistados e devastados pelo poderio militar, pelo grande exército do rei Senaqueribe, o rei da Assíria. Inclusive o povo de Israel, o povo irmão do povo de Judá. E aí, irmãos, nesse contexto de guerra, nesse contexto de ameaça, nesse contexto de contenda, é que Ezequias, recebendo essa carta das mãos dos mensageiros, ele faz aquela coisa que é mais coerente com um coração que entende o Deus a quem ele pode orar. Ele corre para a casa do Senhor. O versículo 14 nos diz que Ezequias recebe a carta das mãos dos mensageiros, lê essa carta e sobe ao templo, sobe à casa do Senhor e estende essa carta perante o Senhor. Na presença do Senhor, ele apresenta o seu problema, apresenta aquelas palavras de ameaça que recebeu do rei Senaqueribe e ora. E ele aqui, irmãos, faz uma oração a um Deus que ele conhecia. Ele faz essa oração demonstrando em suas palavras que ele não só sabia desse Deus, não só entendia informações sobre esse Deus, mas ele conhecia de fato esse Deus. Ele cria de fato nesse Deus a quem ele estava orando. A semelhança de Ezequias, irmãos, eu convido você a meditar comigo, buscar nesse texto aqui, buscar conhecer, aprofundar mais, perceber o nosso conhecimento sobre o Deus a quem nós oramos. Como é esse Deus a quem nós direcionamos as nossas orações? E aqui eu tenho 3 características do nosso Senhor que são fundamentais, que nós tenhamos elas em nossas mentes, em nossos corações, todas as vezes que nós nos colocamos na presença do Senhor para apresentar as nossas orações. A primeira delas, irmãos, é que o nosso Deus, o Deus a quem nós oramos, ele é soberano. O Deus a quem nós oramos, ele é soberano. E aqui nós vemos, no versículo 15, o cabeçalho da oração de Ezequias. Antes de pedir qualquer coisa, antes de apresentar as suas razões, os seus fundamentos, antes de apresentar o seu problema, ele se preocupa em adorar o Senhor. E essa é uma boa prática para nós. Começar as nossas orações derramando o nosso coração na presença de Deus, antes de falar de problemas, antes de falar de pedidos, falar do Senhor, reconhecer quem Ele é, reconhecer sua majestade. E é isso que Ezequias faz aqui no versículo 15. Ele começa: ó Senhor, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra. Irmãos, que maravilha essa percepção de Ezequias, o rei aqui reconhecendo que mesmo estando debaixo do cerco, mesmo estando debaixo da ameaça, né, do terror, do enorme exército dos assírios, ele sabe que existe um rei superior, sabe que existe acima de qualquer reino da terra, acima até de Senaqueribe, esse poderoso rei que colocava medo em todo mundo naquela região, mas ele sabia que existia um Deus acima de todos. Existia um Deus acima de todos os reis, por mais poderosos que eles fossem. E ele ora a esse Deus, e ele pode olhar para os céus e reconhecer e ver o trono do Senhor e falar isso em sua oração.
tu estás entronizado acima dos querubins. O trono de Senaqueribe pode ser um trono grande, pode ser um trono bonito, em um grande palácio lá no meio da Assíria. Pode ser um trono que mete terror nos súditos, pode ser um trono, um palácio que seja muito suntuoso, mas olha, o Deus a quem eu estou orando, ele está entronizado num palácio que nenhum homem é capaz de assentar. Ele está entronizado acima dos querubins, acima de todas as coisas, acima de toda a criação. E ele pode, irmãos, descansar nessa promessa e entender que Deus é soberano, sim, é soberano sobre todas as coisas, mas não porque Deus conquistou. O projeto de Senaqueribe era um projeto de conquista. Ele media as forças com os seus oponentes, com os seus adversários, e no meio da batalha, no meio do campo de guerra, eles poderiam ver quem era mais poderoso. Mas Deus, o Senhor de todas as coisas, ele não precisa quebrar braço com ninguém para provar o seu poder. Pelo contrário, Deus não conquistou a sua soberania. Deus não conquistou o seu reinado. Pelo contrário, olha o fundamento que Ezequias traz em sua oração, o entendimento que ele tinha do senhorio de Deus sobre todas as coisas. Tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, não por conquista, não por roubo, não porque ele obteve de maneira, seja qualquer maneira que for, mas o Senhor fez os céus e a terra. Nosso Deus é criador, nosso Deus é soberano. Irmãos, assim como o rei Ezequias, nós somos aqui desafiados, eu quero desafiar o irmão a todas as vezes que nos colocarmos em oração diante do Senhor, nunca perder de vista a verdade bíblica, a verdade profunda e maravilhosa de que o nosso Deus está no controle de todas as coisas, de que o nosso Deus é soberano, de que o nosso Deus ele é todo poderoso, ele é criador do céu e criador da terra. É provável, irmãos, que você esteja passando por algum tipo de sofrimento. E eu quero dizer que realmente o sofrimento faz parte da experiência cristã mais comum. Os crentes sofrem nesse mundo. O Senhor Jesus deixou isso de maneira muito clara para nós. No mundo nós temos aflições. Agora devemos entender que o nosso Deus está acima de todas essas coisas. Nosso Deus, ele é soberano. Estamos passando por um momento difícil na nossa história, um momento de pandemia, um momento em que as notícias que saem todos os dias no jornal, elas desafiam a nossa fé, desafiam a nossa crença, desafiam as verdades que nós muitas vezes falamos e pregamos sobre elas, mas enquanto muitos, irmãos, querem colocar a soberania de Deus em xeque, querem colocar a soberania de Deus à dúvida, nós, como povo de Deus, como crentes no Senhor Jesus, o povo que se submete à revelação bíblica, nós devemos, diante de tudo isso que está acontecendo, crer no mais profundo do nosso coração de que o nosso Deus, apesar de todas as coisas, ele permanece assentado entre os querubins. Ele permanece assentado num alto e sublime trono, o nosso Deus. Ele é soberano e não existe problema nesse mundo tão grande que ele não possa governar. Seja uma pandemia, seja uma crise financeira, seja uma crise de fé, nós devemos entender, irmãos. Devemos entender que o nosso Deus reina soberano sobre todas as coisas. Afinal, é desse fato que nós retiramos a nossa esperança. É desse fato que nós retiramos o nosso consolo. Descansamos na providência do Senhor. Descansamos na sabedoria do Senhor. Afinal, de que nos vale? De que nos valeria um Deus que não fosse soberano? De repente, uma maior questão que se coloca, né, uma falsa contradição entre a oração de um crente e a soberania do Senhor. Poderíamos perguntar, por que devemos orar se Deus controla todas as coisas? Por que devemos orar se Deus é soberano? Por que devemos orar se Deus está realmente no governo de tudo?
E a pergunta que nós poderíamos dar em troca é exatamente essa. Mas se Deus não estivesse no controle de todas as coisas, aí eu pergunto, por que orar? Por que se colocar em súplica, em petição diante de um Deus que talvez é um pouco fraco, talvez é um pouco limitado nas suas possibilidades, é um pouco limitado naquilo que ele quer fazer, ele até quer fazer, mas não pode, não consegue. Esse não é o Deus que nós cremos. O Deus que nós cremos é aquele que pode fazer todas as coisas de acordo com a sua santa e soberana vontade. O que Deus, querendo, não pode fazer. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o Deus bíblico. Este é o Deus que nós cremos. Um Deus que tem toda a autoridade, que se assenta num alto e sublime trono. E é esse Deus que Ezequias pôde apresentar a sua oração. Um Deus criador e soberano, que está assentado acima de Senaqueribe, acima de todos os reinos da terra. E esse é o nosso Deus. Nosso Deus, a quem oramos, ele é soberano, em primeiro lugar. Em segundo lugar, quero levar você também a entender que o Deus a quem oramos é um Deus que é vivo e verdadeiro. Um Deus vivo e verdadeiro. E agora eu quero pedir que você olhe comigo no versículo 16, após o cabeçalho de adoração de Ezequias, que inicia a sua oração, ele pode aí sim apresentar os seus pedidos. Ele pode aí sim apresentar as suas súplicas ao Senhor, e olha a linguagem que ele usa. No versículo 16 nós temos: inclina, ó Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre os teus olhos e vê. Inclina o ouvido e ouve, abre os olhos e vê. Essa linguagem, irmãos, é muito interessante para nós. Ela aparece em muitos lugares na Bíblia. Uma linguagem que atribui ao Senhor essa forma humana, partes de corpo, membros, ouvido, olho. Nós sabemos que Deus é espírito. Ele não tem corpo, a não ser encarnado o Senhor Jesus Cristo. Mas Ezequias estava orando aqui e revelando nessa linguagem bíblica, revelando nessa linguagem usada de maneira maravilhosa aqui na palavra, a disponibilidade do nosso Deus de ouvir e ver a oração de um servo, de ouvir e ver a oração de um crente, de ouvir e ver a situação, a vida, a ameaça que estava sobre a vida desse homem que estava ali prostrado na presença do Senhor, em submissa oração. E aí Ezequias pode se colocar dessa maneira: Senhor, inclina o teu ouvido e ouve, abre os teus olhos e vê. Nosso Deus, ele é vivo e verdadeiro, irmãos. Nós não estamos orando quando nos colocamos em oração, não estamos direcionando as nossas palavras ao vento, estamos falando com o Deus vivo, aquele que ouve as nossas palavras, e se oramos em nome de Cristo, nós temos a promessa de que somos ouvidos. Nós não estamos orando a um Deus que precisa de informações sobre as nossas vidas. Nós não estamos orando a um Deus que precisa ouvir uma narrativa sobre a nossa vida, sobre a nossa situação. Pelo contrário, os olhos abertos, os olhos do Senhor estão abertos, sondando a nossa mente, sondando o coração, conhecendo cada detalhe da situação na qual nós estamos envolvidos. Esse é o nosso Deus. E essa linguagem, irmãos, ela se lança totalmente em contraste aos falsos deuses. No Salmo 115, por exemplo, nós temos que os ídolos das nações, eles não são deuses. Na verdade, eles têm olhos e não veem, têm boca e não falam, têm mãos e não apalpam, têm ouvidos e não ouvem. Esses são os ídolos. Esses são esses falsos deuses que são alvo da confiança das nações,
daqueles que estão longe do Senhor, mas vejam o quão distantes esses ídolos, esses falsos deuses estão do Deus vivo e verdadeiro. Esse que sim, podemos dizer, tem ouvido e ouve as palavras de um crente em oração. Ele que tem olhos e os seus olhos estão abertos sobre toda a terra e não existe nada que escapa à sua presença. Ele que tem mãos e elas estão abertas para abençoar o seu povo. Esse que tem boca e fala a palavra viva, uma palavra que salva, que cura. Vejam, irmãos, esse é o nosso Deus. Um Deus que é vivo e verdadeiro, que está em contraste total com os ídolos que os nossos corações podem inventar. E Ezequias, ele pode falar sobre isso em sua oração. Senhor, ouve, vê. É verdade, Senhor, no versículo 17. É verdade que os reis da Assíria assolaram todas as nações e as suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra. Por isso os destruíram. As outras nações que estão ali na carta de ameaça que foi enviada ao rei Ezequias, as outras nações, cada uma tinha o seu Deus. Cada uma tinha o seu ídolo, tinha a sua religião. Mas a mentalidade da época dizia que se uma nação era derrotada é porque o seu Deus não era poderoso o suficiente. E é com essa mentalidade que a ameaça vem agora para o reino de Judá. Que a ameaça vem agora para o rei Ezequias, dizendo, olha, não ache que o seu Deus, Yahvé, o Deus de Judá, ele é mais poderoso do que os outros deuses das outras nações. Mas devemos entender, o nosso Deus, o rei de Judá, o rei da igreja, ele é vivo e verdadeiro. Ele é totalmente diferente desses deuses falsos das outras nações. Esses deuses, eles eram feitos à imagem e semelhança de seus adoradores. Eles esculpiam na madeira e na pedra e nos metais preciosos. Eles esculpiam deuses à sua imagem e semelhança. Mas o Deus que nós cremos, ele nos criou à sua imagem e semelhança e nos ordena para que vivamos para a sua glória. Nós nos colocamos como adoradores desse Deus, o nosso Criador, um Deus vivo e verdadeiro, irmãos. Devemos entender isso nas nossas orações. Diante de um Deus vivo e verdadeiro, nós colocamos a nossa fé, a nossa confiança, a nossa esperança e o nosso amor. Muitas vezes nós somos levados a confiar nos ídolos dos nossos corações. Talvez não estátuas que temos em nossa casa, mas muitas vezes colocamos a nossa confiança no dinheiro, colocamos a nossa confiança em relacionamentos desse mundo, colocamos a nossa confiança na estabilidade financeira, no emprego, numa carreira, colocamos a nossa confiança em muitas coisas, mas somos ordenados. E hoje eu gostaria de desafiá-lo a revisar o seu coração e tentar pensar sobre como está a sua adoração diante de Deus. Você tem adorado somente esse Deus que é soberano, vivo e verdadeiro, ou tem se derramado em adoração em outras coisas que não são deuses e que por causa disso não são capazes de te salvar? Não são capazes, não são úteis para a nossa salvação. Não são poderosos nem para ouvir as nossas orações. Mas podemos direcionar as nossas orações com fé, com fervor, ao trono da graça, ao nosso Deus vivo e verdadeiro, um Deus que se relaciona, que está perto para ouvir e ver a nossa vida, um Deus que se faz perto e de maneira muito mais perfeita na pessoa e obra do Senhor Jesus Cristo. Nós vemos aqui, irmãos, um detalhe maravilhoso nesse texto que não pode passar batido de maneira alguma. E Ezequias entendeu isso muito bem. No versículo 16, ele diz: ouve todas as palavras de Senaqueribe,
as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo. Para afrontar o Deus vivo. O rei Ezequias poderia dizer que essa ameaça era para o seu reinado. Ele poderia dizer que a sua riqueza estava ameaçada, a sua cidade estava ameaçada, a sua liberdade, a sua saúde, a sua vida. Afinal, imagine o que poderia acontecer com o rei, com a nobreza. Imagine o que poderia acontecer com a família desse rei, com o povo de Jerusalém. Imagine o que aconteceria com as muralhas, com os palácios, com as casas de Jerusalém. Tudo isso realmente poderia estar sob ameaça. Mas Ezequias entendeu muito bem que, na verdade, aquelas palavras enviadas pelo rei inimigo, aquelas palavras enviadas pelo rei Senaqueribe, na verdade, eram uma afronta ao Deus vivo. Na verdade, aquelas palavras eram blasfêmia contra o Senhor. Elas zombavam do poder e da soberania de Deus, da intenção, do favor de Deus em salvar o seu povo eleito. Era isso que estava em xeque aqui, era isso que estava em jogo. E Ezequias pode expressar isso de maneira muito, muito bonita para nós. O que estava em jogo aqui era o povo de Deus, mas Deus age de tal maneira, se relaciona de tal maneira com o seu povo, que uma afronta ao povo de Deus é uma afronta a Deus, é uma afronta ao Senhor. E aí ele pode orar. Essa afronta é ao Deus vivo. E o Deus vivo, gracioso, o Deus da aliança que se relaciona com o seu povo, ele toma para si as afrontas que são lançadas à sua igreja. Ele toma para si as afrontas que são lançadas ao seu povo eleito. De maneira muito semelhante, isso se repete no Novo Testamento, no contexto da igreja, quando ela é perseguida, assolada pela perseguição, pela prisão, pela morte. Um homem perseguidor pode ouvir as palavras do Senhor da igreja, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que me persegues? Os perseguidos eram os cristãos. Os perseguidos eram aqueles que estavam no contexto da igreja, da comunidade da fé. Mas Jesus, o dono da igreja, pode usar essa linguagem. A perseguição, finalmente, era ao Senhor Jesus. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus, um Deus vivo e verdadeiro que se relaciona de maneira próxima. Ele se faz perto de nós, de maneira graciosa e misericordiosa. O Deus vivo e verdadeiro. Esse é o Deus a quem nós oramos. E em terceiro lugar, irmãos, para completar, em terceiro lugar eu quero ensiná-lo aqui, neste momento, que além de ser soberano, além de ser vivo e verdadeiro, o nosso Deus, o Deus a quem nós oramos, ele é digno de toda honra e de todo louvor. Digno de toda honra e de todo louvor. Perceba, irmão, como Ezequias termina a sua oração. No versículo 19, ele pode concluir a sua oração revelando a motivação que estava no seu coração em fazê-la, em apresentar a oração diante do Senhor. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos. Está aqui um pedido. Me livra, Senhor, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Está aqui a motivação. Perceba, irmãos, o que Ezequias pode apresentar aqui com suas palavras. Mais uma vez, eu quero lembrar, aquelas palavras do rei Senaqueribe, elas se colocaram como uma afronta, como uma ameaça a tudo aquilo que era mais querido para o rei Ezequias, a tudo aquilo que ele podia olhar, a tudo aquilo que ele podia ver ao seu redor e ver como algo muito precioso, os seus bens, o seu palácio, o seu trono, a sua riqueza, a sua família,
a sua vida, a sua liberdade, tudo isso, o povo de Jerusalém, as muralhas de Jerusalém. Ele poderia aqui dizer, olha, Jerusalém precisa ser reconhecida como uma cidade forte. Jerusalém poderia aqui ser reconhecida como um povo que não se dobra diante de reis estrangeiros, mas não. Olha o que está aqui preocupando. Olha o que está preocupando o coração de Ezequias. Ele como rei, como um tipo de pastor diante de todo o povo de Judá, ele pode fazer uma oração que atinge o objetivo central da vida de todo cristão. Nós vivemos, existimos, agimos unicamente para a glória de Deus. Esse é o fim principal do homem, de acordo com os nossos símbolos de fé. O fim principal do homem é glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Diante dessa verdade, irmãos, nós podemos ver o quanto Ezequias acertou em sua oração. Senhor, salva-nos, livra-nos, nos livra desse exército terrível que está às nossas portas, nos livra das mãos desse rei perverso. Mas faz isso, Senhor, para que o teu nome seja conhecido. Faz isso para que todos os povos da terra saibam que tu és o Senhor Deus. Faz isso, Senhor, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida. Faz isso para que o teu nome seja conhecido, valorizado e louvado, não só em Jerusalém, não só em Judá, mas em todos os reinos da terra. Perceba aqui o que ardia no coração de Ezequias era, na verdade, um coração missionário, um coração que se alegrava em ver o nome de Deus sendo conhecido na terra. E na verdade é isso que sempre vale, é isso que está por trás de todas as coisas. Deus age com o seu povo graciosamente para que o seu nome seja louvado. E isso também é verdade para mim e para você. Isso também é verdade nas nossas orações. Isso também é verdade nas situações que nós enfrentamos. Problemas, desertos, sofrimento. Tudo isso, irmãos, deve acontecer em nossas vidas de tal maneira que o nome do Senhor, o nome do nosso Deus, seja glorificado. Será que nós, irmãos, temos agido de tal maneira, nos portado de tal maneira, principalmente em oração diante do Senhor, de maneira a desejar com todas as forças que o nome do Senhor seja glorificado ou não? O que é que tem motivado as nossas orações? O que é que tem servido como fundo, como motivo maior dos nossos pedidos, dos nossos momentos de oração diante de Deus? Certamente, muitas vezes nós caímos na tentação de orar com motivações erradas. Muitas vezes nós oramos somente porque está doendo e queremos o alívio, porque estamos doentes e queremos a cura, porque estamos passando por dificuldades e queremos que isso tudo passe. Mas, irmãos, por mais que seja legítimo pedir cura na doença, pedir emprego no desemprego, por mais que isso tudo possa sim fazer parte de nossas orações, não estou dizendo que é errado, mas a motivação última de todas as coisas é: Senhor, eu estou doente, me cura, mas que seja feita a tua vontade, que o teu nome seja glorificado, seja na doença, seja na cura. Porque certamente, irmãos, muitas serão as vezes que, por mais que queiramos que os problemas se esvaiam, por mais que queiramos que os nossos problemas sumam, às vezes a glória de Deus se manifesta mais em nossas vidas quando estamos no meio dos problemas. E nós devemos ter o testemunho, nós devemos ter as reações que sejam coerentes com alguém que de fato ama a glória de Deus. Se estamos doentes, irmãos, não é com murmuração, não é com reclamação, não é com negociações diante de Deus que nós o glorificamos, mas é com uma submissão obediente, mas é com um espírito de servo,
mas é reconhecendo que o Senhor, sim, Ele está assentado num alto e sublime trono e que nós somos os seus filhos, que suplicamos pela sua graça, mas entendemos que graça maior é conhecer ao Senhor e ver o nome dele glorificado em nossas vidas, seja na doença, na escassez. Isso é maravilhoso para nós, estamos fazendo parte de algo grandioso, o nome de Deus sendo conhecido por nosso meio, por intermédio da nossa atitude, por intermédio da nossa oração. Isso, irmãos, isso não tem preço. Isso, na verdade, deve ser a alegria da nossa vida. Fazer como Jó, Deus deu e Deus tirou, mas bendito seja o nome do Senhor. Louvar a Deus no meio da tribulação na verdade, entender que o objetivo de todas as coisas não é o nosso bem-estar, não é estarmos bem, não é estarmos isentos de qualquer sofrimento, mas na verdade reconhecer que, embora tenhamos aflições nesse mundo, descansamos no fato de que o Senhor Jesus Cristo garantiu que Ele estaria conosco em todos os nossos dias e que Ele mesmo venceu o mundo. E nele nós somos mais do que vencedores. E não existe nada que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Qual tem sido, irmãos, os nossos motivos que nos colocam de joelhos na presença do Senhor? Quais têm sido as nossas motivações que nos lançam numa vida de oração? De repente nós estamos com a vida de oração em dia, com uma prática, com uma rotina de oração, e louvado seja Deus por isso, mas muitas vezes nós fazemos isso com motivações erradas, com motivações enviesadas, ou que não conseguem enxergar a totalidade do que deve realmente ser. Nos colocar de joelhos, submissos à vontade do Senhor em oração, para a glória dEle, para que Ele faça de nossas vidas uma verdadeira vitrine para a glória do Senhor, um manifesto para a glória do Senhor. Isso sim, irmãos, é um bom projeto. Isso sim, irmãos, é um bom entendimento desse Deus a quem nós oramos, um Deus que é, sim, digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Que isso, irmãos, que esses três conhecimentos de Deus, saber que Deus é soberano, saber que Deus é vivo e verdadeiro, e saber que Deus é digno de toda honra e toda glória, que isso possa, irmãos, mudar a maneira como nós oramos. Mudar não só as orações, mas a maneira como nós nos portamos diante do Senhor, de maneira religiosa como nós fazemos. Saber que estamos o tempo todo na presença desse Deus. Se vamos à igreja, se ficamos em casa, se reunimos a nossa família, se vamos ao trabalho, que tudo, irmãos, tudo em nossas vidas seja feito em espírito de oração, sabendo que estamos sempre diante desse Deus que é soberano, vivo e verdadeiro e digno de toda a nossa adoração. Que isso possa mudar, irmãos, as nossas orações e que possamos orar melhor. Que isso possa nos fazer orar de maneira mais afinada, harmonizada com a palavra e com a vontade do Senhor. Porque sabemos que Deus, Ele é glorificado em orações que conhecem, de pessoas que conhecem o Deus vivo e a maneira como Ele se revela na palavra. Nós não oramos a um Deus inventado, oramos a um Deus que veio ao nosso encontro e nos salvou, nos redimiu em Cristo Jesus e que Ele mesmo intercede por nós de maneira perfeita, que possamos, irmãos, ser gratos a Deus. Por isso, conhecemos ao Senhor e podemos orar a Ele. Louvado seja Deus. Que Deus te abençoe, que Ele te dê a graça de poder viver uma vida saudável de oração, que nós possamos buscar isso com todas as nossas forças, mas acima de tudo que nós nos coloquemos debaixo da capacitação, debaixo da operação do Senhor, do Espírito Santo em nossas vidas, para que Ele nos faça crentes mais fiéis e mais confiantes diante dele. Que Deus te abençoe, muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez eu agradeço, e que
Deus esteja abençoando a Igreja Presbiteriana Peniel. Nós, aqui da Igreja Presbiteriana do Tabuleiro, mandamos esses abraços. Que o Senhor esteja nos abençoando para a sua glória. Em nome de Cristo. Amém.